Esse é o texto para a igreja hoje. Esta é a palavra que Deus tem para vocês hoje. A que eu ia pregar, eu vou deixar para outro dia. Amém? Que está em Jeremias. Abra comigo aqui. Ai, desculpa, gente. No capítulo 33. Mas antes... Não, eu vou ler o texto primeiro, depois a gente canta um hino. Nós vamos cantar um hino. Aleluia. Então, Jeremias 33. Eu vou ler o texto depois mais inteiro, mas eu vou destacar agora um versículo que é o texto que Deus falou para eu falar para vocês hoje. Amém? Que está aqui. Verso 7. Então, guarde bem esse texto, igreja. Esse é um texto de transição da igreja. Amém? Então eu estou falando a moda profética que Deus colocou no meu coração. Este é um texto. Então daqui para frente algumas coisas vão acontecer. E essas coisas estão dentro desse texto. Deus vai fazer isso aqui. Não é que é bom que Deus faça. Não é lindo, ai que maravilhoso essa poesia. Não. É a palavra de Deus para a igreja, do que Ele está lançando sobre a igreja, do que vai acontecer. Alguém diz amém? Então o texto aqui no verso 7 diz assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Repita comigo: como no princípio. Fala uma vez: como no princípio. Vocês não vão esquecer, só os homens, como no princípio. Agora as madame, as mulheres. Lindo demais, né? Glória a Deus. Então essa questão de Deus restaurar é uma coisa muito importante. Um dos textos que Deus mexeu muito comigo nesses dias, e foi uma coisa também muito interessante, está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Olha, eu marquei esse texto aqui em algum lugar. Capítulo 4, olha o que diz aqui. E eu fui para esse texto, gente, baseado em algo que aconteceu comigo de revelação. Você sabe que Deus pode se revelar a você a qualquer momento? Amém? Então, ultimamente, eu tenho lavado a louça da tarde. Eu falei: Silvana, não costuma. E eu estou lá lavando a louça. E eu trouxe algo revelador, surpreendente para vocês. Especialmente para os homens. Então o texto aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 7, diz assim... não, está errado. É capítulo 4, gente, capítulo 4, sorry. Verso 7, é invertido aqui. Aí diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fala: de Deus e não de nós. Aí vem uma série de situações muito emblemáticas, e diz assim: em tudo. O que é tudo, gente? Que eu saiba até hoje, no grego, tudo é tudo, certo? Então assim, em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. E você pode repetir, seria a mesma frase que está no início: em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não talvez tenha uma diferença de versão, né? Desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E isso veio à minha mente, enchendo a esponjinha de sabão líquido, esfregando, e aí você vai apertando. Mas quando você joga uma água nela, ela volta à sua forma original. Isso se chama, uma palavra que está acontecendo muito hoje, chama-se resiliência, né? Essa palavra é nova, gente. Há 10 anos atrás ninguém sabia o que era, né? Então, resiliência é a capacidade de um objeto, e eles estão atribuindo esta palavra hoje não só a objetos, mas a situações econômicas, a diversas áreas, dizendo assim que
você pode apertar algo, né? Destruir, amassar, mas quando você solta, ele volta à sua condição normal. Diga amém. Então essa foi a minha lição. Eu já passei por isso. Eu já fui amassado. Já fui apertado até não sair mais caldo. Até não ter mais nada lá dentro para você chorar mais. Você quer chorar e você não sabe nem o que você vai chorar. E já passei por esta dor. Mas o Espírito Santo me lava como aquela água ali de casa. E eu vou voltando, e voltando, voltando, e eu volto ao normal. Quantos dizem amém? Você entendeu o que eu estou falando com você? Resiliência é essa capacidade que o Espírito Santo te dá, não nós, mas esse Deus que está em nós, que dá a capacidade da gente voltar. Você pode dizer assim, eu nunca mais serei o mesmo. Não é verdade, você vai ser melhor. Isso nunca vai sair de mim, esse trauma, essa dificuldade nunca vai sair. Um dia sai, diga amém. Irmãos, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 17 anos de idade. Foi o mesmo ano que Jesus me chamou para ser pastor. Eu vi Jesus e ele me chamou para o ministério. E eu me lembro de meu pai era enfermeiro e ele descendo, a gente morava num sobrado, ele descendo da escada com 2 malas. Ele estava com roupa branca porque ele já ia trabalhar, mas era o último dia que ele estaria em nossa casa. Foi um dia de briga, o dia inteiro, discussão. E aquela imagem, então eu estava lá embaixo na sala, dele descendo com aquelas 2 malas, ficou no meu subconsciente. Dali em diante, mesmo com a chamada, mesmo com Deus trabalhando na minha vida, eu me tornei menor que os outros. Todo mundo que tinha pai e mãe era melhor, já tinha ganhado, era melhor do que eu. Todo mundo que tinha pai e mãe junto, eu notava, esse cara é melhor, esse cara é melhor do que eu. Ou essa pessoa, não importava, eu já perdi, porque é como se eu estivesse faltando algo em mim, na minha história. Pela graça de Deus, eu fui atrás do meu pai. E depois, lá para frente, meu pai estava casado com outra mulher, e eu evangelizei aquela mulher. E eu fui atrás dele, e ele tinha vergonha de eu ir atrás dele. Mas ele foi muito quebrantado por Deus. E eu me lembro, a gente estava no hospital andando, e ele parou, eu não sei o que eu estava fazendo com ele, eu tinha 22 anos, e ele parou, ele virou para mim, ele entrou na minha frente e começou a chorar. Ele falou, filho, me perdoa por tudo que a gente passou, me perdoa pelo passado, os erros. Eu falei, pai, isso já está perdoado, pai, eu não tenho nada contra o Senhor, não tenho nada. Ficou aquele buraco, mas eu não atribuí a ele aquilo. Diga amém. Então eu andei assim. O tempo passa. Vocês gostaram, né? Os meninos gostaram. O tempo passa. E eu recebi a informação que meu pai estava morrendo. E que ele tinha pouco tempo, que ele tinha um câncer. Ele morava em Mairiporã. E a mulher dele falou comigo, né? Eu falei, eu não sei se eu tinha uma passagem, né? Eu falei, eu vou guardar essa passagem para usar, que ele vai morrer, então eu vou ter que estar no enterro. Pensei nessas coisas. Mas de repente eu falei, não, eu vou agora. Aí eu falei com a Silvana, Silvana, eu vou viajar agora. A gente morava em Massachusetts. Peguei o avião e fui para a casa dele, fiquei com ele 12 dias, que é o tempo que eu podia ficar. E foi um tempo de restauração do amor, de pai e filho, de abraço, mesmo passando aquela situação toda. Aí, nesses dias, eu fui visitar minha mãe. E eu falei, mãe, a senhora já perdoou o pai? Ela falou, claro. A senhora já disse isso para ele? Nunca. Quer dizer agora? Sim. Vamos lá agora? Vamos. Gente, milagre. Milagre, você sabe. Você não faz isso. Você não pega uma mulher que perdeu o marido depois de 30 anos e volta lá na casa dele para conversar com ele, né? Então nós fomos lá. Ela entrou, cumprimentou a mulher dele
Ele estava numa cama na sala, uma cama hospitalar, e a gente foi conversando. E ela falou: Mário, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nada contra você. Que você, no meu coração, já está perdoado. Isso já aconteceu há muito tempo. E eu vim aqui para orar por você. E minha mãe estendeu as mãos. E ele também começou a levantar as mãos e adorar. Gente, foi um negócio, foi um momento divino, Aí, naquele momento, gente, naquela oração, eu tive uma visão. Eu vi aquela mesma imagem do meu pai descendo as escadas com as 2 malas. E Deus falou comigo. Deus falou: hoje eu estou curando aquele dia na sua memória. Você entendeu? Não fica nada escondido. Não fica nada sem conserto. Não fica nada pela metade. Porque o Deus que opera em nós restaura todas as coisas. Quantos dizem amém? Então, não importa onde você está hoje, talvez você está semi-quebrada, semi-destruída, que você fala: você não sabe o que eu estou passando, pastor. Você não tem ideia, você está falando aí, mas eu estou passando uma opressão terrível. Eu estou passando depressão. Eu estou passando perseguição. Quero dizer uma coisa a você: não importa o que está acontecendo hoje na sua vida, vai voltar. Fala assim para o seu irmão: vai voltar. Fala profeticamente, diz aí, vai voltar. Amém? Vai voltar. Então nada fica sem um conserto diante de Deus. Amém? Você fala: essa perda não tem como acontecer, essa resiliência, pastor. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Glória a Deus. Gente, eu ouvi de um pastor, que é pastor no Egito, é pastor da maior igreja evangélica no Cairo. Ele é médico, deixou a medicina, deixou tudo para pastorear a igreja. Dr. Maurice, é o nome mesmo, Maurice, que é meu nome, parece francês, mas lá mistura muito francês com o próprio árabe, né? E ele disse isso para nós. Ele disse assim, que há muita perseguição. Então, as experiências dele, gente, por causa da perseguição do mundo islâmico, é muito grande. Então, ele disse que numa região distante, onde existe um trabalho, uma extensão da igreja, houve um tiroteio. E o carro foi acertado com tiros. E morreu uma jovem senhora grávida, então morreu ela e o bebê. E o marido estava do lado, eles estavam no banco de trás. Então houve uma comoção muito grande, choraram muito, eles não sabiam o que fazer. E ligaram para o pastor e disseram: pastor, levanta a igreja em oração. Levanta, glória a Deus, nunca perderás o teu galardão, aleluia. Bíblico, né, gente? E ele levantou a igreja para orar, e eles começaram a orar. E a resposta que ele teve dessas orações, passou-se umas 2 horas, ele falou: eu quero saber o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer, como é que vai ser o enterro. E você imagina esse povo do Oriente Médio, como eles são dramáticos e emotivos. E eles botaram o corpo em um lugar, e começaram a falar: Senhor, por quê? Por quê? E começaram a falar mais alto: por quê? Por quê, Senhor? Por Jesus, por quê? Nós cremos em Ti. Por quê? Por quê? Um casal jovem, a mulher com o bebê. Sabe aquela coisa que você não tem resposta? Você não tem resposta. E isso, gente, olha só o que aconteceu. O pastor ligou para o grupo e viu o pessoal festejando. Ele falou: será que eu liguei errado? Era o grupo festejando, pulando e dançando e cantando. Então eles disseram que aconteceu o seguinte: que uma voz
entrou naquele ambiente e disse: calem a boca. Eles pararam e veio a voz de novo: calem a boca, vocês não sabem o que estão falando. E todos ouviram. Depois desse susto, a voz disse: ela e o bebê estão aqui comigo e nós estamos dançando e festejando. O que é que vocês estão fazendo aí embaixo, na terra? Nesse mesmo instante veio um espírito de gratidão e de louvor que tomou todo aquele grupo e eles começaram a louvar a Deus. Aquilo que seria uma marca de trauma e sofrimento no coração daquele jovem e das famílias e de tudo envolvido, passou a ser celebração. Ela está com Jesus. Diga amém. Você talvez não tenha ideia do que Deus está fazendo no meio da luta e do sofrimento, no meio da perda. Você não sabe. Eu sei de coisas que nós vamos saber só quando a gente entrar naquela porta. Amém? Eu sei, tem coisas que eu estou perguntando, mas eu já parei de perguntar, porque eu sei que elas serão respondidas no dia que eu me encontrar com o meu Senhor. Diga amém. Então hoje você precisa aprender algo muito especial, que nada fica para trás, nada fica sem conserto. A Bíblia diz que Deus vê toda lágrima que a gente chora, e toda lágrima tem uma designação, é como se ela fosse codificada, e ela é guardada num odre na presença de Deus. Diga amém. Então eu não sei por que você tem chorado ultimamente, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, mas lembre-se disso, vai voltar. Amém? Vai voltar, você vai estar bem de novo, você vai sorrir. Nunca mais eu vou sorrir. Você vai sorrir de novo. Amém? Nós passamos tudo isso, gente, porque a gente não tem ideia do que Deus faz lá na glória com aqueles que se vão. Diga amém. Com aqueles que ficam nas nossas mãos para cuidar, a gente não sabe a glória de Deus que está ali para ser revelada. Diga amém. Então todas as coisas que acontecem. Deixa eu contar eu conto muita história, viu? Eu fico contando história. Eu estive no Nepal e eu conheci essa menina. E o pastor Silvio, ele disse assim, que Deus falou com ele uma vez, usou até uma pessoa para entregar uma palavra, olha, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. E eles vão para o Nepal, pela graça de Deus, nossa igreja sustentou esse trabalho durante mais de 2 anos, sem que ninguém descobrisse. Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabia que tinha um trabalho no Nepal de recuperação de meninas que vinham da prostituição. É um trabalho tão inédito, tão poderoso, que hoje ele é modelo para as pessoas que trabalham nesta área. Amém? Você não sabe o que é pegar meninas que elas, no início elas eram pegadas escondidas e depois o gigolô ia lá com arma, com revólver atrás deles, entendeu? Mas eles falaram, é nossa agora, não é mais de vocês. Gente, coisa de filme, dá filme, tem história lá dentro que dá muito filme. O Silvio falou para mim, pastor, tem cada história aqui dramática, né? E por que eu estou falando isso? Tem alguma semelhança? Não? Vai voltar, gente. Eu não lembrei mais. A menina do Nepal. Hã? Obrigado, Silvana. O link, tá bom. Thank you, wife. Aí o pessoal falava assim para ele, Silvio, você vai ver a glória de Deus. Aí ele falou assim, você imagina, as casas são bem verticais, em Katmandu elas são altas, 5 andares às vezes, 4 andares, 4 andares está cheio, né? E as paredes são enormes, porque tem muito terremoto. Você sabe que houve um terremoto
alguns anos atrás, morreram 8.000 pessoas, né? O Nepal é um paísinho pequenininho, sofreu muito. E ele falou assim, o que dá problema de banheiro, porque primeiro, a cultura deles não é de usar um banheiro normalmente como se usa. Então ele teve que ensinar, ele, a esposa, brigar com todo mundo, xingar várias vezes, para fazer, e assim mesmo entupia todo o banheiro. Ele falou, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor falou que eu ia ver a sua glória, eu só estou vendo o banheiro entupido até agora, para cima e para baixo. Então ele ficou estava em crise. Aí, chegou a tarde, ele serve uns, como é que chama aquele bom? É um negócio com chocolate dentro, uma coisa assim, chocolate, um pãozinho, é um negócio para o chá da tarde, que elas tomam um chá da tarde. E está lá ele servindo para aquelas crianças. E uma delas que e ela pegou com tanta alegria, e ela comeu assim, conforme ela comeu, ela começou a dançar assim, comendo aquele pãozinho. Naquele instante Deus falou com ele, falou assim, você quer ver minha glória? Olha para o rostinho dela. Então eu conheci essa menina. Então acontece que essa menina, ela foi criada no meio dos cachorros na rua. E você tem que ir lá para você ver como é que é o negócio, como é que é o país. Melhorou. Mas naquela época. Então ela foi criada, gente. E eles não têm problema com isso, com uma criança que não tem pai, não tem mãe, e que vive com os cães. Então ela não falava, e ela dormia com os animais, e ela latia, e ela rosnava. Então ela não tinha um sinal sequer de ser um ser humano. E Deus falou com ele assim, você quer ver a minha glória? Olha para o rosto dela. Restaurada, uma menina normal, deliciando um pão com chocolate. Alguém diz amém? Então quando eu estive no Nepal, eu fiquei pensando isso. Falei, como é que você faz para você restaurar essas meninas? Ele falou, Deus me deu uma estratégia. Ele falou assim, a primeira coisa que eu faço quando elas chegam, porque elas chegam, gente, de receber, às vezes, 30 homens por dia. E elas são crianças, elas foram para lá com 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Elas foram tiradas das famílias. Como é que você faz? Aí ele falou assim, eu compro um urso desse tamanho. Tem um lugar que nem existia lá, agora eles estão comprando só para mim. Eu compro um urso, eu compro um monte de presente, eu compro boneca, porque nossa igreja começou a mandar boneca para lá. Eu compro as bonecas também, e eu faço uma festa para ela. Então, quando ela chega aqui no nosso meio, ela é festejada, e aquilo que faltou na infância, ela começa a receber. Então, ela pega os presentes, ela vai brincar, e eles deixam ela brincar praticamente quase uma semana, brincando com o urso, e fazendo festa, e as meninas em volta fazendo festa juntos. Toda noite tem culto lá. Toda noite tem culto. Só no sábado, porque sábado seria como se fosse o nosso domingo. Então no sábado lá, como eles vão para as igrejas, tem outra celebração, mas toda noite normalmente tem culto. E as meninas começam a orar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você estiver no meio daquelas meninas, elas começam a orar, algo vai acontecer com você. Meninas restauradas da prostituição, que estão buscando a Deus seriamente, sem saber nem como. A partir de que essa menina recebe os presentes, ela vai para o culto, sem pensar. E lá no culto, Deus começa um trabalho de restauração. Aí eles começam um trabalho de restauração do coração, da mente, do entendimento, e Deus restaura. As meninas que iniciaram, eram 6 meninas que foram tiradas de prostíbulo e de droga, gente. Uma delas era completamente drogada, uma menina de 14 anos drogada. Irmãos, hoje elas são as líderes mundiais do trabalho das meninas dos olhos de Deus. Se você procurar meninas dos olhos de Deus, você vai encontrar um trabalho no Brasil e vai encontrar um trabalho na Ásia. Tudo nasceu na Ásia, depois que veio para o Brasil. Diga amém. Então, deixa eu falar para você. Deus restaura. Aleluia.
Então deixa eu aqui para o texto, que eu só li o texto e saí correndo, né? Então vamos lá. Vai comigo em Jeremias capítulo 33. Então diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é seu nome. Então ele começa dizendo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu já sou veterano na obra de Deus. Estamos aqui vivendo o aniversário de uma igreja com 31 anos, com muita gente capacitada, bem preparada, com gente com condições de estabelecer talvez o seu próprio ministério, mas que resolveram permanecer aqui e abençoar esse trabalho, com gente nova que está chegando, super interessado, com gente que está convertida já há muito tempo, né? Mas a palavra de Deus para você, para aquilo que vai acontecer, depende das coisas que você ainda não viu. Depende de revelações de Deus que vão chegar à sua vida, que ainda não aconteceram. Diga amém. Então você não sabe tudo. Você não tem todas as respostas. Você tem Jesus, que já é o princípio de todas as coisas. Mas Deus quer trabalhar com a igreja. Deus quer restaurar a igreja. E Deus quer levar a igreja ao primeiro sentimento que a igreja teve quando nasceu. Então, se há alguém aqui, tem alguns irmãos que passaram por todas estas fases, está o pastor aqui, a esposa. Então, aquele amor, aquela paixão do início será restaurada. Diga amém. Aleluia. Ela virá de uma forma sobre a igreja, para crescente, de forma crescente. Então, a primeira coisa que eu digo para você hoje, como igreja, meus amados, vamos buscar o Senhor. Ele diz: invoca-me, e eu te responderei e anunciar-te coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Diga amém. Né? Continuação no texto diz: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da casa desta cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e espadas. Então, nós vivemos em constante guerra espiritual e nós passamos muita luta. Às vezes você começa a buscar Deus e você entra numa luta que você fala: será que vale a pena? Comece a orar para você ver. Ore mais um pouco e você vai ver que as coisas acontecem para desmoronar às vezes a nossa vontade de crescer, vontade de ser igreja, vontade de ser povo de Deus. Isso é normal. Amém? Você vai enfrentar guerra espiritual sempre. Não há como você dizer assim: não tem um jeito da gente sair fora, né? Eu me lembro de um primo meu que dizia assim: não tem jeito de a gente fazer as pazes com Satanás e com Deus ao mesmo tempo, que acabou esse negócio aí. Aí eles se viram e a gente vai vivendo. Falei: tem não, você está roubado. Se você ficar como você está, você vai ficar escravo do diabo. Eu falei para ele, né? E não vai conseguir servir a Deus. Então você não tem opção, né? Eu vi uma figurinha um tempo atrás, talvez vocês tenham visto, que roda muita coisa por aí. Tem um muro e tem um fulano em cima do muro. De um lado tem um anjo e do outro lado tem um demônio, né? E o anjo está falando assim: vem para cá, sai daí do muro, vem para cá, vem para cá. E o demônio não fala nada. Aí o cara desconfiou e falou: escuta, demônio, oi, eu estou aqui em cima do muro, por que você não fala nada? Ele falou assim: é que o muro é meu. Então, se você está em cima do muro, o muro já tem dono, é do inimigo. Você precisa vir para o Senhor com todo o seu coração. Diga amém. Se esforçar para servir a Deus com toda a sua vida. E você vai entrar em guerra, você não tem jeito. Glória a Deus. Eu estou lidando com uma família, e eu tenho aprendido tanto com eles. Gente, eles vieram de uma religião, agora não pode nem falar nem o nome, né? E eles eram fiéis. Imagina a gente fiel dentro de uma igreja. Você pensa que em outros lugares não existe. Existe.
E eles estão vindo para Jesus com tanta paixão, com tanto amor, com tanta dedicação, sabe aquela vontade, né? E eu vejo o inimigo trabalhando contra eles, porque o inimigo não vai largar você, entendeu? Porque você está buscando a Deus agora, ele vai tentar destruir aquilo que foi semeado na sua vida. Amém? Essa é a intenção do inimigo. Todos amém, que eu falo assim, é para você concordar, né? Não é amém para acontecer. Irmãos, quando Jesus foi tentado, né? O texto, eu às vezes invoco com alguma palavra no texto bíblico. Então, lá o texto diz assim, Jesus, o inimigo fala assim, se tu és o Filho de Deus, e ele começa aquela série de tentações, né? E a palavra que ele usa é sempre, se tu és. Eu estudei com um mestre de hebraico, de grego, né? É doutor em grego, lá no Rio de Janeiro. Eu estudei 2 anos no Rio, depois fiz o resto em São Paulo. E ele falou algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, é bem capaz que esta palavra não é se tu és, mas agora que você tomou conhecimento, que você é filho de Deus, então não é a dúvida se tu és o filho de Deus, porque imagina só, olha o cenário, Jesus está lá para ser batizado, ele é batizado, colocado nas águas, sai, aí vem o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho. Já imaginou o dedo de Deus apontando para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, eu me comprazo, né? Agora, quem é que ouviu esta frase? Irmãos, esta frase ecoou, eu tenho imaginação no próprio universo, porque o Deus da glória apontou aquele homem, que eu acho que todo mundo espiritual já tinha mais ou menos o que ia acontecer, e ele também tomou consciência disso. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Bom. Então, Jesus toma conhecimento da sua divindade, amém? Da sua filiação com o Pai, de uma maneira dramática, tremenda. Aí o diabo fala assim, agora que você já recebeu essa porcentagem da revelação, eu quero te dar umas sugestões de como usar essas informações. Você sabe por que está cheio de igreja diferente por aí? Porque eles pegaram a informação básica, mas distorceram aquilo que eles deveriam ir para a palavra, e Jesus vem dizendo, está escrito, não é para sair daqui, diga amém. Então é a palavra. Aí o inimigo vem e lança algo para perturbar, para trazer distúrbio, até nas nossas vidas, até no crente novo. Então está surgindo um monte de coisa por aí. Seja fiel à palavra, diga amém. Então isso tem a ver com guerra espiritual também. Então a guerra espiritual faz parte da igreja, não tem como a gente fugir, amém? E na continuação do texto diz assim, veja no verso 6, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, eu sararei e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Diga amém. Então eu vou só até o 27, você pode ler o resto para você. Restaurarei a sorte de Judá e Israel e os edificarei como no princípio. Então voltar atrás às boas coisas é muito importante. Diga amém. Quando eu fiz 25 anos de ministério, eu já fiz agora 43, eu fui à igreja onde eu fui criado, que é lá no Edu Chaves. E eu cheguei num culto, tinha umas 20 pessoas talvez. Talvez uma crise, alguma situação. Pouca gente. Mas eu não fui ali para nenhuma outra coisa, senão dizer obrigado. Eu fui ali para agradecer e dizer, olha gente, vocês investiram em mim, vocês me abençoaram, enviaram para o seminário, vocês cuidaram de mim, vocês oraram por mim como seminarista,
E eu estou aqui para dizer, eu continuo pregando a palavra de Deus. Amém? Gratidão no meu coração. E eu olhei aquela igreja onde eu fui criado, gente. Eu tenho muita gratidão por todos aqueles irmãos. Com 7 anos eu fui para a igreja, 7 anos de idade. Porque um irmão da igreja me descobriu e foi lá, ele era vizinho. Então ele levava os meninos para a classe de juniores, eu fui. Amém? Da minha parte veio o resto da minha família, graças a Deus. E é ali que eu fui criado. A construção da igreja foi o meu playground, né? Era uma construção grande, ali que eu brincava. Eu não tinha outro lugar para brincar. Eu brincava na igreja. E eu vi essa meninada linda aqui hoje, eu me lembrei de tudo que eu passei na igreja, né? Tudo que eu vivi. E poder voltar lá depois desse tempo foi um momento de gratidão do meu coração por tudo que eu senti. E veio no meu coração aquele sentimento de amor por Jesus, de carinho por Jesus, mesmo depois de tanto tempo passado. Amém? Então Deus quer restaurar a sua vida, como eu falei aqui, na resiliência, mas também o seu amor para com o Senhor Jesus. Diga amém. E nós vamos orar agora. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida, para que isso venha a ser uma realidade em você. Você pode ficar em pé, mas eu falei que ia cantar um hino, não falei? É o hino baptista. O hino 295. Olha, gente, coisa mais alegre, feliz que eu encontrei foi esse cantorzinho cristão, com música. Uma delícia. Gente, eu sou apaixonado por música, graças a Deus. Mas às vezes eu me pego cantando o hino do cantor, sabe? É velho, coisa velha, né? Mas é uma herança muito abençoada. E diz esse cântico 295, tudo a Cristo a ti entrego, né? Você sabe ainda? Está a letra ali, não? Olha. Quem que vai tocar? Ali eu não sei a altura, mas tudo bem, das meras. 295, tudo entregarei. Vocês se lembram desse hino? Tem algum crentosauro aqui, que nem eu? Porque crentosauro é crente com dinossauro, né? Eu quero. Olha, ó. Os crentosauros querem ajudar, por favor. Tá baixo? Um pouquinho mais alto. Eu sou chato. Tudo a Cristo. Tá bom, né? Tá bom. Aí vocês vão cantar em inglês comigo. Não, vou cantar estrofe. Eu vou ensinar para você. Aí tá bom, tá bom. Bora? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tem as demais estrofes? Sim. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo
Coloca em inglês essa parte, vocês têm aí? Tá aí não? I surrender all, né? Eu me entrego completamente, né? I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Agora você está cantando no original, dá licença, né? Então, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Eu não sei se você sente o que eu sinto hoje no meu coração, uma vontade de se entregar completamente a Deus. Eu não sei o que tem amarrado você ultimamente, que tem impedido isso, mas hoje nós queremos orar para quebrar isso. Eu não sei se ideias, pensamentos, maus testemunhos, eu não sei o que está segurando você, mas hoje é um dia de você fazer essa entrega total. Você pode ser membro da igreja, membro de outra igreja, tanto faz. Hoje você precisa se entregar completamente ao Senhor. Hoje não pode ficar nada para trás. Não é só a igreja que está recebendo um desafio, é a sua vida. Você não experimentou tudo que Deus tem para você, e você precisa largar algumas coisas para se colocar completamente nas mãos de Deus. A gente não pode brincar de seguir a Deus. Deus tem algo maravilhoso, tremendo para você, e o que está segurando não pode segurar mais. Amém? Não sei nenhum que é, talvez você fala, não tem muita coisa me segurando, mas eu quero Deus na minha vida. Se você quer sair do seu lugar, vir aqui à frente e arranjar um cantinho para você ajoelhar, só isso. Não tenha vergonha, não tenha receio. Pastor, esse negócio... Venha e fala, eu quero me entregar completamente ao Senhor. Nada vai me segurar, nada vai me deter de buscar a Deus. Alguém, quem é o primeiro? Saia do seu lugar. Se eu fosse você, eu vinha correndo. Pode vir aqui, não se preocupa não. Eu quero que você venha e diga, eu quero servir a Jesus. Nada vai me impedir de servir ao Senhor. Amém? Aleluia. O que está te segurando, meu irmão, minha irmã? Nada. Quem sabe você está com um monte de problema e você sabe que as suas decisões podem afastar você de Deus, podem impedir Deus trabalhar na sua vida. Amém? Essa é a hora da gente dizer, Senhor, eu entrego tudo. Eu estou aqui para entregar tudo na Tua presença. Eu quero deixar todas as amarras para trás, tudo que me impede de ter aquela comunhão que eu sempre sonhei, aquele primeiro amor, aqueles princípios que o Senhor me deu. Hoje eu desfaço, em nome de Jesus. Aquilo que me impede está colocado por terra. Tem mais alguém? Eu vou orar. Saia do seu lugar, venha, diga, eu quero Deus, não quero deixar nada para trás, não quero deixar situações, esses pecados, gente, que amarram. Larga isso para trás, deixa Deus fazer uma obra na sua vida que vai mudar completamente você. Essa palavra que Deus me deu foi para a igreja. O Senhor disse que Ele vai restaurar. Então Deus quer fazer isso em muitas vidas aqui hoje. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Amém? Eu vou orar por você agora. Senhor, aqui estão os teus servos, teus filhos.
às vezes se imaginando longe do Senhor, mas o Senhor nunca se afastou de nenhum deles. A tua mão esteve presente, o teu cuidado esteve presente. Senhor, há ferramentas para serem colocadas nas mãos dos teus filhos. Há coisas maravilhosas que o Senhor quer fazer. E hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos e desfazemos tudo aquilo que está segurando. Hoje é dia de dizer não a algumas coisas e sim ao Senhor. Hoje é dia de deixar para trás situações que a gente pensa que não pode deixar, mas que o Senhor disse pode. Senhor, faz esta obra na vida desta igreja, especialmente na vida desses irmãos que estão aqui à frente, Pai. É gente que te ama, Senhor, que está disposta a tudo para servir o Senhor. E eu oro por cada um deles, Pai, e creio nisso, Pai, na mão do Senhor operando, trazendo a tua bênção. Em nome de Jesus, diga amém. E diga assim: está feito, na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus!